Questão 20. Um bloco é lançado para cima em uma rampa sem atrito ao longo de um eixo X, que aponta para cima. Essa figura mostra a energia cinética do bloco em função da posição, que é a posição X. A escala vertical do gráfico é definida por QS igual a 40 joules. Ou seja, aqui no meio vai ser 20 joules. E aqui é 1. Aí. Se a velocidade inicial do bloco é de 4 metros por segundo, então a velocidade inicial 4 metros por segundo, qual é a força normal que age sobre o bloco? Bom, a gente sabe que a força normal que age sobre qualquer coisa é a força perpendicular ao plano, certo? Ou seja, vai ser aqui. Essa é a força normal. Porém, a gente sabe que a gente tem uma força-peso, que a única que está agindo aqui é a força-peso. E a gente pode decompor essa força-peso na componente y e na componente x. Essa é a y. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A força normal, como a gente não tem movimento em y, né? A força normal vai ser igual à força y, a componente y da força-peso. E aqui é a força x, a componente x da força-peso. Ou seja, a força normal é igual à componente y da força-peso. E essa força-peso aqui, por consequência, como a gente pode fazer a decomposição das forças, a gente pode escrever a força-peso usando Pitágoras, né? Então, a força-peso ao quadrado vai ser a componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado, né? Só vocês colocarem aqui, ó, a gente tem esse fx, coloca esse fx aqui embaixo, pronto, a gente forma um triângulo retângulo aqui. Então, a gente tem essas duas considerações aqui. E claro, colocando em evidência o fy, a gente vai ficar com raiz de fp ao quadrado menos fx ao quadrado. Por essa consideração aqui, é a força normal que age sobre o bloquinho. E qual que é a força em x que está agindo sobre o bloco? A gente não sabe, mas a gente sabe qual que é a variação da energia cinética e, por consequência, a gente sabe qual que é o trabalho em x, né? Porque o deslocamento vai ser em x aqui, o bloquinho está indo para lá. Então, a gente consegue descobrir a energia cinética, a variação é a final menos inicial, o trabalho é esse daqui. Quanto que é a energia... Vamos considerar o deslocamento inteiro. Então, são 2 metros, né? O final vai ser 0, nesses 2 metros aqui, menos o inicial, que é 40 joules. Portanto, o trabalho é menos 40 joules, certo? Outra coisa que a gente pode fazer. Se a gente sabe que a energia cinética inicial é 40 joules, a gente pode encontrar a massa do bloquinho, né? Porque, lembrando, a equação da energia cinética é mv² sobre 2. A gente sabe qual que é a energia cinética inicial e a gente sabe qual que é a velocidade inicial também, que é 4. Ou seja, a massa vezes 4 ao quadrado, dividido por 2, vai ser igual a 40 joules. Isso aqui dá 16, isso aqui passa para o outro lado, multiplica por 40, ou seja, a massa vai ser 80 dividido por 16. Quanto que é 80 dividido por 16? É 5 kg. Então a massa do negócio, e esse negócio é um bloquinho, né? É 5 kg. Pronto, agora a gente sabe o trabalho, a gente sabe a massa, e a gente consegue reescrever esse trabalho aqui sendo força vezes o deslocamento. Vezes não, né? O produto escalar entre os dois. Porém, essa força aqui é a força que a gente quer saber no eixo x, certo? Que a gente quer usar, bem no fim, essa equação aqui. Ou seja, a gente quer saber esse Fx aqui, que é a força-peso no eixo x. A força-peso a gente já consegue escrever, porque Fp é mg. O m a gente já sabe, que é 5 kg, o g a gente sabe. Então a gente já sabe escrever. Agora a gente precisa escrever essa componente x da força. E essa componente x da força vai fazer um ângulo de 0 graus com o deslocamento. Claro, né, o deslocamento é na mesma direção do eixo x e no mesmo sentido, assim como a força. Ou seja, o trabalho vai ser simplesmente força vezes o deslocamento. Ou seja, a força em x, e aqui vai ser x, vai ser o trabalho dividido pelo deslocamento. O trabalho total, né, nesses 2 metros de movimento aí é 40, e são 2 metros se movimentando. Ou seja, a força é menos 20 newtons. Certo? Por que a força é menos 20 newtons? Porque ela é contrária ao movimento, né? O movimento é para cá. Quer dizer, não é contrário ao movimento, na verdade é contrário ao eixo x que a gente colocou. Certo? O Fx vai ser para cá. Então,
Agora é só a gente colocar nessa equação aqui. Vamos lá. Força normal vai ser raiz de força-peso ao quadrado, vai ser mg ao quadrado, menos f de x ao quadrado, que é menos 20. Menos 20 ao quadrado. Massa, 5 kg, 9,8, isso tudo ao quadrado, menos 400, que é 20 ao quadrado. Isso daqui dá aproximadamente 44,7 newtons. Questão resolvida.